sobre a igreja, né? Nós estamos falando no Novo Testamento, o que é a igreja, o que é preciso para fazer parte da igreja, e agora que eu sou acrescentado, né, à igreja do Senhor, qual é a minha participação? Quando a igreja começou em Atos capítulo 2, né, quando a gente olha para o versículo 41, diz que os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, né, de 3.000 pessoas. Então a igreja do Senhor começou com 3.000 membros ali, né, no dia de Pentecostes. O que fazer agora que eu sou membro do corpo da igreja do Senhor, né? Em primeiro lugar, a minha submissão ela tem que ser totalmente a Jesus, né? A partir de agora, eu devo viver não mais para mim, mas viver para Cristo, né? A partir de hoje, eu devo levar uma vida de comunhão com a igreja, né? Com meus irmãos, porque todos nós fazemos parte do corpo do Senhor, e eu devo levar uma vida de santidade, né? Ser santo, porque Jesus, né, ele é santo e ele quer que todos nós sejamos santos. Nós devemos buscar diariamente essa santidade, né, que ele nos ajude a levar uma vida de obediência à sua palavra. Nós devemos entender que nós devemos, a partir de agora, adorar, né, prestar culto somente a Deus. Em Apocalipse 4, versículo 11, diz que ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Então nós devemos nos empenhar, né, em obedecer o nosso Senhor Jesus. Qual é o dia da adoração? Tudo que nós olhamos em relação à igreja é o primeiro dia da semana, né? No domingo é o dia escolhido pelo nosso Senhor Jesus para nós cultuarmos. Foi o dia que ele escolheu, o dia que ele ressuscitou, né? Esse dia tão especial que ele escolheu para nós nos reunirmos para adorar, né? Prestar culto a ele, né? Então, no primeiro dia da semana, nós temos o privilégio de nos reunir para prestar culto de adoração a Deus, né? E ter comunhão com nossos irmãos. Fazemos parte de um corpo no qual o cabeça é Cristo. Nesta aula, nós vamos falar sobre a Santa Ceia, né? É uma aula que tem muitas polêmicas ainda no mundo religioso. Alguns não dão importância para a Santa Ceia, alguns fazem a Santa Ceia uma vez no ano, outros o último sábado de cada mês, o outro o primeiro domingo de cada mês. Mas qual é o dia que nós devemos participar da Santa Ceia? O que é a Santa Ceia? Então, esta aula nós vamos falar sobre isso, né? E para nós falarmos sobre a Santa Ceia, nós devemos começar falando da Páscoa, né? Quais são as instruções bíblicas? Primeiramente, nós vamos olhar no Velho Testamento, quando Deus instituiu a Páscoa, e depois nós vamos olhar para a Ceia do Senhor, um memorial, né, em memória de mim. No Velho Testamento, quando foi instituída a Páscoa, significava a libertação de Israel do Egito, né? A própria palavra Páscoa significa, né, passar por cima. Então a Páscoa era para eles lembrar que Deus tinha resgatado aquele povo da escravidão, né, do Egito. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, né, vamos fazer esta leitura que diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas
superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Até aí tá bom. Então Deus, um pouquinho antes de mandar a 10ª praga no Egito, onde ele mataria todos os primogênitos, ele vai instituir a Páscoa. Eles deveriam matar um animal de 1 ano sem defeito, e eles deveriam pegar o sangue deste animal e passar, nas portas, nas laterais e na parte superior da porta. Quando Deus passasse para destruir os primogênitos, toda casa que tinha aquele sangue nas laterais e na parte superior das portas, Deus sabia que ali eram os judeus, que tinham participado da Páscoa e tinham colocado o sangue. Então era um sinal que ali eram o povo de Deus, e foi mortos todos os primogênitos naquela noite. Então Deus institui a Páscoa. E o que era a Páscoa? Era um memorial da libertação da escravidão do Egito, quando Deus tirou a nação de Israel do Egito. Era no primeiro mês do ano, no hebraico, que é o Abid, dos dia 14 ao dia 21, eles deveriam participar da Páscoa, uma vez por ano. Quais eram os elementos da Páscoa? Era um cordeiro, pão asmo, ou ázimo, e ervas amargas. E era um mandamento também, todos deveriam participar. Quando a gente olha em Números, do capítulo 9, versículos 6 ao 10, eles tiveram um problema ali, que havia algumas pessoas que não estavam, eles achavam que essas pessoas não estavam aptas para participar, eles tinham tocado em um cadáver e tinham se tornado impuros. E então Deus vai falar com eles que todos deveriam participar da Páscoa. Então, uma vez por ano, eles tinham esta obrigação de participar da Páscoa do Senhor. Durante essa semana toda eles comemoravam, lembrando que Deus tinha resgatado eles da escravidão no Egito. Mas no Novo Testamento, com a vinda do nosso Senhor Jesus, isto tudo vai mudar. Em Lucas capítulo 7, capítulo 22, versículo 7, vai dizer assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos.
Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reinclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, Jesus ele participa da última Páscoa com os seus discípulos. E ele diz que não participaria novamente até que se cumprisse o reino de Deus. Novo Testamento, era cristã. Agora que nós fazemos parte da Igreja do Nosso Senhor. As instruções sobre a Santa Ceia é em memória de mim, um memorial do nosso Senhor Jesus. Jesus agora é a nossa Páscoa. No Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele substituiu a Páscoa pelo seu sacrifício. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Alguns nomes aplicados ao mandamento deste memorial tão importante para nós. Alguns usam o partir do pão, um memorial de Jesus Cristo, ou a comunhão do corpo e a ceia do Senhor, são todos, significam este memorial. O partir do pão, memorial de Jesus Cristo, a comunhão do corpo e a ceia do Senhor. Qual é o propósito de partir o pão ou da Santa Ceia? Qual é o propósito de nós participarmos da Santa Ceia? É um memorial, em memória do nosso Senhor Jesus. No versículo 19 e 20 de Lucas, continuando a nossa leitura, ele diz assim no 19: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Então, qual é o motivo da Santa Ceia? Lembrar da morte do Senhor. Lembrar que ele deu a sua vida em favor de nós. É um memorial na qual nós devemos fazer, sendo um cristão. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 25 e 26, diz: Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O motivo também da Santa Ceia é lembrar da nova aliança que Deus fez conosco, através da morte de Jesus, da sua morte e ressurreição, o seu sangue selou a nova aliança que Deus fez com o povo. Agora não é mais sangue de animal que selou esta aliança, mas o sangue do nosso Senhor Jesus. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo.
pois todos participamos de um único pão. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 17, está dizendo que ao participarmos da Santa Ceia, nós produzimos a comunhão com o corpo do Senhor, onde todos nós somos um corpo. Participamos do pão de Jesus, o pão que é Cristo e o suco da videira que representa o sangue do nosso Senhor Jesus, que foi derramado em favor dos nossos pecados. Qual é o motivo das reuniões, dos cultos? Por que você vai na igreja no domingo? Qual é o motivo? Nós ouvimos cada coisa, alguns falam que foram buscar uma bênção, outros foram buscar uma cura, outros foram para agradecer, outros vão porque se sente aí na obrigação, porque se batizou, agora ele tem que ir, outros por pressão, senão o irmão responsável lá, o pastor, o presbítero, seja lá quem estiver à frente do trabalho, vai pressioná-lo, vai perguntar por que ele não está indo no culto. Então, por que você vai no culto no domingo? Qual é o motivo desta reunião? Quando a gente olha para Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana reunimos para partir o pão, e Paulo, que falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Quando nós olhamos esse versículo 7 do capítulo 20 de Atos, qual era a finalidade daquela reunião, daquele culto? Por que eles estavam reunidos ali naquele lugar para prestar culto? E qual era o dia que eles estavam reunidos? No primeiro dia da semana, o versículo está nos dizendo. No primeiro dia da semana, reunimos para quê? Com qual finalidade? Se nós pegarmos a outra versão da Bíblia, a Revista Atualizada, por exemplo, vai dizer que estavam reunidos com a finalidade de partir o pão. Então, por que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana? O motivo era para participar da ceia do Senhor. Então, o domingo, o primeiro dia da semana, o dia escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o motivo de nós nos reunirmos é para partir o pão, é para participarmos da Santa Ceia, deste memorial tão importante para nós. Então, o primeiro dia da semana é o dia que nós nos reunimos, partimos o pão, lembrando que aquele pão representa o corpo de Jesus, que foi pregado na cruz em favor de nós, para o perdão de nossos pecados, e tomamos o cálice, que representa o sangue de Jesus, que foi derramado, o sangue que nos lava de todo o pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor? E Atos, capítulo 2, versículo 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir o pão e às orações. O motivo da nossa reunião, primeiro dia da semana, é para partir o pão e lembrar da morte do nosso Senhor Jesus. Quais são as instruções para nós participarmos da ceia do Senhor? Um texto que eu acho muito bom para nós olharmos como que deve ser a nossa participação na ceia do Senhor é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30, Paulo deixa muito claro como que deve ser a nossa participação na Santa Ceia. A partir do versículo 23, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo está ensinando a igreja de Coríntios a participar corretamente da ceia do Senhor, né? Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: lembre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O pão, para participarmos da Santa Ceia, tem que ser um pão sem fermento, né? É um pão asmo ou asmos, né? Ele, na sua receita, não vai fermento, não pode de jeito nenhum o pão, né, ter fermento, porque o pão representa o corpo do nosso Senhor Jesus, né? Sem mancha, sem pecado, tem que ser puro. Então, o pão, para participarmos corretamente da Santa Ceia, ele tem que ser desta forma. No versículo 25, né, do capítulo 11, que nós fizemos a leitura, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Então, o suco, né, é o suco da videira, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus. O pão tem que ser puro e o suco tem que ser de uva, né, da videira. O dia que nós devemos participar da Santa Ceia, como nós já lemos no primeiro dia da semana, lá em Atos capítulo 20, versículo 7, que no primeiro dia da semana Paulo estava reunido ali para partir o pão, né, e lembrar da morte do Senhor Jesus. O dia que nós devemos participar da Santa Ceia é no primeiro dia da semana. Não sei qual é o dia que você participa, né, da Santa Ceia, aonde você se reúne. Talvez você esteja participando da Ceia do Senhor no último sábado de cada mês, ou uma vez por ano, ou o primeiro domingo de cada mês. Mas o que nós temos na palavra do Senhor, que no primeiro dia da semana eles se reuniam, a igreja no primeiro século, no primeiro dia da semana, ela se reuniu com a finalidade de partir o pão, lembrar da morte e ressurreição de Jesus, e ao participar da Santa Ceia também anunciamos que Jesus em breve voltará. O primeiro dia da semana é o dia de nós comemorarmos a morte do Senhor, e nós fazemos isso através do pão e do suco, que representa o corpo e o sangue do Senhor, né? Este amor sacrificial que levou Jesus a morrer, né, na cruz por nós, e é o motivo de nós comemorarmos todo o domingo. Não é apenas um domingo, não é no sábado, mas no primeiro dia da semana. Leiam essas passagens, olhem na sua Bíblia e vejam. Se você participa no sábado, veja se tem alguma base bíblica para que a Santa Ceia seja feita no sábado, ou se não é todo o domingo. A Santa Ceia é a parte mais importante de um culto de adoração a Deus.
Temos louvores, temos a oferta, temos a mensagem, mas o motivo de tudo isso é para lembrarmos da morte do nosso Senhor Jesus, do que ele fez por nós. Então, ir no culto no domingo é um motivo de agradecimento e comemoração pelo que Jesus fez por nós. E é um mandamento. Quando nós olhamos o versículo 28 do capítulo 11, diz assim, no versículo 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não está dizendo que se você não quiser, não participe. Você é um cristão, você é batizado e você tem a opção de participar ou não. Muitas vezes nós vimos pessoas que estão em pecado e não participam da Santa Ceia. Paulo está dizendo que nós devemos nos examinar. Mas quem pode nos examinar? É o pastor, é o presbítero, é o irmão com mais tempo de igreja? Não. Paulo está dizendo, examine-se a si mesmo. Você que é batizado, você deve se examinar. Ver como que está sendo a sua vida. Você está levando uma vida de obediência ao Senhor? Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão para Deus. Este é o momento exato que Jesus escolheu, um momento que nós refletimos sobre a nossa vida, pedimos perdão para Deus, por nossas falhas, nossos pecados. Ele nos perdoa e nós voltamos a ter comunhão com Ele. Quando isso? Todo primeiro dia da semana, nós começamos uma nova semana em comunhão com nosso Deus. Virão os problemas, virão as dificuldades, pecamos, mas Cristo, no próximo primeiro dia da semana, Ele está pronto para nos perdoar, desde que nós nos analisamos a nós mesmos. Então, podemos proibir alguém de participar da Santa Ceia? O irmão está em pecado. Eu posso proibir o irmão? De maneira alguma. Eu posso orientar, aconselhar a importância da Santa Ceia, a importância de se arrepender dos seus pecados, pedir perdão para Deus e voltar a ter comunhão com Ele, participando corretamente da Santa Ceia. Mas ninguém deve ser proibido de participar da Santa Ceia. Isso é muito individual, Eu sei, da minha vida, dos meus problemas, é eu que devo me examinar para ver se eu estou apto ou não para participar da Santa Ceia. Eu não estou apto, eu devo me arrepender, pedir perdão para Deus. E Ele, que é bom, generoso, amoroso, Ele está pronto para nos perdoar. Jesus fez isso por nós na cruz. E é neste exato momento que nós lembramos de tudo isto que Jesus fez por nós. Nos arrependemos, pedimos perdão e comemos do pão, do corpo do Senhor, e bebemos o cálice da videira, bebemos do sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olhando mais uma vez para o texto de 1 Coríntios 11, 23, nós podemos ver que é um mandamento. Paulo ele diz, eu recebi do Senhor e entreguei a vocês. Paulo, um apóstolo, eles não falam por si, eles falam a palavra do Senhor. E nós, como cristãos, nós devemos perseverar nos ensinamentos dos apóstolos. E Paulo está dizendo que ele não está falando algo que é dele, ele está falando algo que recebeu do Senhor para nos entregar. Em segundo lugar, o pão, ele representa o corpo de Jesus. O fruto da videira representa o sangue do Senhor. É um memorial da morte e ressurreição. No versículo 27, Paulo fala que muitas pessoas podem comer indignamente, sem estar apto. Eu já presenciei
alguns lugares, né, que eu visitei, que serviam a Santa Ceia para visitantes, sem ao menos se importar se aquela pessoa era batizada ou não. Isso é participar, né, comer da ceia indignamente, né? Não está apto a participar, não entregou a sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não foi batizado, né, não recebeu o Espírito Santo, não foi acrescentado à igreja do Senhor. E ao participar da Santa Ceia nessas condições, está participando indignamente, né? Isso é um mal que a pessoa faz para si mesmo. O 28, examine-se cada um a si mesmo. Examinar e se arrepender e comer da ceia do Senhor. No 29, ele vai dizer que há um perigo muito grande, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O que é comer, participar da Santa Ceia sem discernir, sem entender, sem prestar reverência a Deus, participar da Santa Ceia de qualquer jeito? O momento da Santa Ceia é um momento especial, um momento de nós inclinarmos a cabeça, refletirmos sobre a nossa vida, lembrar do que Jesus fez por nós e participar da Santa Ceia. O momento da Santa Ceia não é um momento de ficar conversando com os irmãos, não é um momento de ficar contando história, de cumprimentar irmãos. É um momento de você e Deus. É o momento que você tem durante a semana de pedir perdão para Deus e voltar a ter comunhão com Ele. Então participe corretamente da ceia do Senhor, discernindo o que representa tudo isso. E quando nós deixamos de participar da Santa Ceia, entendendo qual é o real motivo, até mesmo no dia, se nós temos base bíblica para que seja todo o primeiro dia da semana e nós deixamos de fazer isso, participamos em outro dia, que não é o primeiro dia da semana, nós estamos participando sem discernir, sem entender o que estão fazendo, né? E eu chego a dizer que se nós não fizermos exatamente como a Bíblia manda fazer, nós estamos fazendo por fazer. Por que muitas coisas nós fizemos todos os domingos? Por que a coleta é todo domingo? E a ceia não pode ser todo domingo? Assim como a coleta é um mandamento, a ceia é um mandamento. É o momento de nós lembrarmos da morte, ressurreição e anunciamos que Jesus vai voltar. O partir do pão, a ceia do Senhor, substituiu a Páscoa. Assim como a Páscoa libertou os hebreus, né, a nação de Israel do Egito, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele nos liberta da escravidão do pecado. Os elementos da Páscoa eram um cordeiro, o pão sem fermento e ervas amargas. A Santa Ceia, o pão sem fermento, que representa o corpo de Jesus, e o suco da videira, que representa o sangue de Jesus. O propósito da Páscoa, lembrar da saída do Egito. O propósito da Santa Ceia, lembrar da morte e ressurreição de Jesus. Qual o dia? A Páscoa, uma vez por ano. A Santa Ceia, todo o primeiro dia da semana. Não pode ser na quarta, no sábado ou em outro dia qualquer, mas sim no primeiro dia da semana devemos partir o pão, participar. Quem deve participar da Santa Ceia? Somente aqueles que foram batizados, que têm o discernimento e quem está apto a se examinar.
Existe alguma justificativa para eu não participar da Santa Ceia sendo cristão? Nenhuma. Examine-se, peça perdão para Deus e participe. Podemos proibir alguém de participar? Ninguém pode proibir outra pessoa de participar, e sim orientar e ensinar e aconselhar se essas pessoas não estiverem aptas a participar da Santa Ceia do Senhor. É muito importante participar corretamente deste memorial. É algo mais importante que nós podemos fazer na Igreja do Senhor. É participar agora que eu sou um membro do corpo do nosso Senhor Jesus. Faço parte da sua igreja. Eu tenho que participar agora da Santa Ceia, do memorial, todo o primeiro dia da semana. Que Deus nos abençoe.